Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Os relatos que eu vou trazer hoje são um pouco curtos, pois não tem muitos, mas falam de doppelganger ou será falha na Matrix. Bora lá ver? Bem-vindo ao Sobrenatural com a Lu. Olá, Lulu, tudo bem com você? Me chamo Ana e o relato é do meu filho Igor. Esse tem uma sensibilidade muito forte. Acredito eu que ele é médium, mas não sei se isso tem alguma coisa a ver com doppelganger ou falha na Matrix, enfim. Talvez uma mistura, né? Não sei. Espero que talvez você ou os seus seguidores possam nos ajudar a entender melhor o que ocorre. Igor, ele tem uma sensibilidade muito forte, pois antes que alguém chegue, ele já pressente. Esses dias, o padrinho dele vem à nossa casa, só que uns minutos antes, ele falou para mim: mãe, o padrinho chegou. E foi e abriu a porta. Só que pro espanto dele, não havia carro nenhum do padrinho dele, muito menos o padrinho dele. E ele veio e falou para mim assim: mãe, mas eu escutei o barulho do carro dele, escutei ele batendo na porta, escutei a voz dele. Eu olhei para ele e falei assim: rapaz, você deve estar sonhando. E ele falou assim: não, mãe, eu tenho certeza, eu escutei a voz dele. Bom, passou 10 minutos e de repente, de fato, o padrinho dele chegou. E aí ele veio, já antes de o padrinho dele bater na porta, e ele abriu a porta e falou assim: tá brincando comigo, padrinho? O padrinho tá brincando de se esconder? Aí o padrinho ficou olhando pra ele e ele assim: você veio agora há pouco tempo aqui, daí sumiu? Aí o padrinho dele olhou pra ele: não, eu acabei de chegar. Dele assim: não, eu vi você chegando, eu escutei o barulho do carro, tudo, e eu vi você bater na porta chamando o padrinho. E o padrinho dele olhou pra mim, olhou pra ele assim: não, eu não tava aqui, eu cheguei agora. Bom, meio confuso, ele pegou, foi lá pra trás fazer umas coisas e queria mostrar algo pro padrinho dele. De repente ele grita: já tô indo, mãe, espera só um pouco. Eu já tô indo, já tô terminando aqui, já tô indo. E o padrinho dele, seu Lemos, também, pois eu não tinha chamado ele. E daí ele veio com a sacola e perguntou pra mim assim: o que mãe quer? Eu olhei pra ele assim: mas eu não te chamei. Daí ele falou assim: não, mas chamou. Daí eu falei: não, eu não chamei. Ele: sim, tu me chamou, pediu pra mim fazer alguma coisa. Enfim, esse é apenas um dos relatos, Lu. Mas eu não sei de verdade se isso seria uma falha na Matrix, porque esse é apenas um dos últimos relatos que eu estou te narrando aqui. Mas tem outros acontecimentos muito semelhantes a esse que ocorrem com frequência. Pois Igor tem essa sensibilidade, ou não sei o que seria, de ter essas coisas e ver ou pressentir quando alguém está chegando ou vai chegar. Enfim. E ele dá detalhes, mas eu não entendo muito. E o que você acha, Lu? Será que é falha na Matrix? Bom, este é o relato, sei que é curto, mas é apenas para tentar entender um pouco mais sobre isso. Enfim, obrigado pelo espaço, e tem outros relatos também, que também são dos meus filhos, dos meus outros filhos, pois parece que nossa família é uma família de médium. Se quiser, posso enviar. Bom, se você tem outros, envie sim, tá? Pode enviar. Até porque eu tô precisando de uns relatos novos, gente. Enfim, o Igor, né? Olha, parece ser assim uma falha na Matrix, né? Porque ele sente, não sei.
Enfim, eu fiquei um pouco na dúvida, gente, mas eu acho que é mais uma falha na Matrix. O que vocês acham? Vamos deixar pros inscritos aí também comentar, tá? Pra ver, né, o que vocês acham. O outro relato é de Ângela. Olá, Luquinha. Me chamo Ângela. Sou de Santa Catarina. Bom, tenho isso há muito tempo já. E, de certa forma, isso me incomoda, pois essas pessoas aí em minha volta acham que eu tenho problema. Já chegaram a me chamar de louca. E lógico, eu sei que eu não sou louca. Mas, enfim, vejo que as pessoas às vezes ficam assustadas, outras me olham com um olhar, sabe, de... tá doida, né? Claro. Mas enfim, Lu. Essa semana ainda eu estava almoçando com meus pais e de repente eu vi o meu pai pedir para mim alcançar para ele uns talheres e uma faca que ele tem de preferência, que é para cortar a carne. Eu levantei da mesa, fui, peguei e dei a ele. E ele ficou me olhando e falou para mim assim: como você sabe que eu estava pensando nisso? E eu olhei para ele assim: o senhor pediu? Ele olhou para mim assim: não, eu nem abri a boca. E a minha mãe olhou rapidamente para mim, falou assim: ué? Como assim? Você adivinhou? Eu disse: não, eu escutei meu pai pedindo. E minha mãe falou que não, que ele não havia pedido, mas que de fato ele realmente estava pensando em pegar aquilo. Lu, eu fiquei confusa. Como eu sabia que meu pai queria aquilo? E como eu poderia imaginar que ele estava pensando exatamente naquilo? Pois eu tenho plena certeza que eu ouvi meu pai falando, mas agora, depois de eles afirmarem que não, eu até fiquei confusa. E juro que isso me incomoda de certa forma, pois os olhares e a sensação de que estou doida é frequente. Porque sempre que ocorre isso, todos me olham com aquela cara, sabe? É como se eu tivesse uma premonição. Ou algumas pessoas falam que é falha na Matrix. Seria isso mesmo? Bom, eu acho que até pode ser também falha na Matrix ou doppelganger mesmo, né? Mas é estranho porque ele não falou, mas ele estava pensando. Então, seria mais, eu acho que falha na Matrix, já que ele não falou e mas estava pensando, então meio estranho, né? Bom, tem mais 3 relatinhos, gente, são curtinhos, tá? O outro é William. Olá, Lu, sou o William e sou do Pará. Olha, o primeiro relato, acho, do Pará aqui, hein? Lu, essa semana passei uma situação muito doida. Eu tava no shopping e eu lembro de estar na praça de alimentação, mas de repente é como se eu tivesse levantado e ido até o banheiro. E eu juro, Lu, que quando eu estava saindo do banheiro, é como se eu visse o meu outro eu sentado na praça de alimentação. Lu, naquela hora eu fiquei muito confuso, porque eu não sabia de fato se eu estava tendo algum tipo de alucinação, se aquela comida teria de repente alguma coisa e teria me deixado de alguma forma, talvez com aquilo. E eu fiquei me perguntando. Só que o meu outro eu estava sentado aonde eu estava. Eu, confuso com aquilo, fiquei pensando, como assim? Cheguei a pensar até que de repente poderia ter um irmão gêmeo e que eu não soubesse, né? Não sabia da existência dele. Aí eu voltei para a mesa, só que quando eu estava voltando, aquele outro eu saiu, foi em direção à porta e sumiu. E eu fiquei confuso com tudo aquilo. Cheguei,
Sentei, minha namorada olhou pra mim e falou: o que você tem que tá tão estranho? De repente você estava bem até agora, estava sorrindo e de repente ficou sério. Falei alguma coisa? Eu olhei pra ela e falei assim: não, eu não tenho nada, eu só fui no banheiro e voltei, eu não tô normal. Eu só cheguei a pensar que de repente talvez a comida tenha me feito mal, coisa do tipo. E aí, Lu, é que vem a parte esquisita, sabe? Porque ela olhou pra mim com um olhar de assustada e perguntou pra mim assim: é uma piada isso? E eu olhei pra ela: piada? Como assim piada? Ela: sim, porque você tá dizendo que foi no banheiro. Eu falei: hã? Sim. Mas você não saiu da mesa. Aí, Lu, eu fiquei mais confusa ainda. E de verdade eu não sei se eu estava mesmo alucinando ou se minha namorada estava com algum problema. Eu questionei pra ela se tinha alguém antes de eu chegar, de eu voltar ali na mesa com ela. E ela falou que não, pois eu não tinha saído dali. E ela ficou assustada, ao ponto de não querer voltar comigo para casa, pois disse que eu estava muito esquisito naquele dia. Eu não sei te dizer, Lu, mas aquilo me incomodou, pois eu nunca tinha visto um outro eu meu por aí. E aí, Lu, o que aconteceu de verdade? Eu não sei, gostaria que vocês pudessem me explicar, talvez alguém saiba ou possa ter alguma explicação para isso, né? Para o que aconteceu, porque de fato eu lembro de ter ido no banheiro e lembro de ter visto o outro eu meu sentado, mas minha namorada jura que eu não saí nem do lugar. Você pode me dizer ou alguém me ajudar a entender o que aconteceu? Pois fiquei com medo. Enfim, esse é o meu relato, espero que goste. E tem outros da família, mas primeiro preciso pedir para eles se eu posso contar aqui. Caso eles deixem, te enviarei outros relatos. Bom, obrigado, William. Espero que a tua família deixe, tá? Espero que você consiga enviar. Nesse caso, eu acho que é uma falha na Matrix, né? Acho que houve uma falha na Matrix. Até porque se você der uma assistida no filme, você vai ver que, assim, porque você vê o teu outro eu. Então, parece muito uma falha na Matrix. Mas, se caso eu estiver errado e alguém souber explicar, gente, comentem aí, tá? Enfim, tem agora mais dois, mas é da mesma pessoa. Deixa eu ver bem certinho aqui se ela trocou os nomes ou não. Daiane. Olá, Lu. Me chamo Daiane, sou de Santa Catarina. E o que eu vivi é recente. Tem uns 3 meses por aí assim. Mas aconteceu por 3 semanas. Algo assim, decorrente. Eu tinha a sensação de que meu pai chegava em casa e tirava os calçados na porta, pendurava suas chaves e ia para o banheiro. E eu falava com ele, cumprimentava o meu pai, perguntava como tinha sido seu dia, ele não respondia e eu me mantinha normal. Só que o estranho, Lu, é que depois meu pai chegava de novo em casa. E aí ele abria a porta e fazia as mesmas coisas e ia pro banheiro. Lu, isso ocorreu assim umas 3 semanas, mais ou menos, isso acontecendo. Meio que direto, eu vendo meu pai chegar em 2 horários. Até que na última semana, já incomodada com aquilo, pois eu não havia comentado nada com eles, pois eu estava um pouco com receio. Até que no último dia, meu pai passou no serviço da minha mãe buscar ela e os dois chegaram juntos. E como minha mãe não estava em casa, estava só eu pensei, bom, provavelmente eles vão demorar mais para chegar.
E eu fiquei ali tranquila. Só que aproximadamente o horário que meu pai sempre chegava, eu vi ele chegando, ouvi o barulho do carro, inclusive vi o barulho do alarme e tal. Aí eu fui, perguntei se eles queriam que eu pegasse alguma coisa para eles, porque eu já sabia que os dois iam direto tomar banho antes, né? E depois a minha mãe tem hábito sempre de descer pra gente comer algo. E aí a minha mãe falou que tava tudo certo. E olhou pra mim e falou que era pra me tirar umas coisas que estavam ali no meio da casa, que ela não gostava de bagunça, detestava bagunça. Eu fui e tirei. Eram uns calçados, algumas coisas que tinham por ali, eu tirei, coloquei num canto e levei outras coisas para a área de serviço. Passado ali uns 15 minutos, chega meu pai e minha mãe. Eu olhei para eles e dessa vez eu senti um arrepio ruim, algo que me deixou assustada e com medo. E eu passei a ter medo de ficar sozinha em casa. Tanto que eu comecei a ficar na porta ali conversando com a vizinha ou ir na casa da vizinha esperar até que eles de fato chegassem, pois eu já estava ficando meio paranoica com aquilo, achando que de fato eu estava meio doida. Até que nessa última vez, minha mãe chegou e falou pra mim: "Você tá estranha? Tá acontecendo alguma coisa?" Porque eu tava assim assustada, pois eu tinha visto eles antes, eu tinha falado com a minha mãe. E como de repente eu conversei com ela, ela me respondeu. E depois eles chegaram de novo, não teria como eles sair sem que eu visse. Mesmo que eles quisessem, não teria por onde eles passar, já que a porta de entrada e de saída tinha que ser aquela aonde eu estava, próximo ali da sala, né? Então eu olhei para minha mãe e eu falei assim: "Não, eu tive a sensação que vocês chegaram antes. Eu pensei que vocês tinham chegado antes." E ela falou que não. Que o meu pai tinha passado buscar ela e que ela ainda tinha passado na padaria comprado algumas coisas pra gente lanchar. Enfim, olhei para ela e, diferente do que eu tinha visto antes, minha mãe estava com uma roupa diferente da outra ela que eu vi antes. E aquilo, Lu, ficou muito embaraçado em minha mente. Eu fiquei assim, confusa, um pouco ascética do que aquilo estava acontecendo e sem entender, né, que é pior. Enfim, comecei a pesquisar no Google, comecei a fazer pesquisa no chat para ver o que poderia ser. E lá falava muito sobre falha na Matrix ou Doppelganger. E eu não sei, mas tenho medo dessas coisas. O próximo aconteceu com uma amiga minha. A gente saiu e eu lembro de ela ter comentado que os pais dela fariam um churrasco no final de semana e ela me convidou para ir e falou que se eu quisesse levar algo pra gente beber, eu podia levar. Bom, chegou o final de semana, eu me arrumei e fui. Quando eu cheguei lá, eles estavam lá fazendo churrasco e tal. E aí ela falou assim: "Ah, que bom que você vem, amiga. Tudo bem com você?" Aí eu falei: "Sim, tudo." Daí ela falou assim: "Ah, que legal, eu tava pensando mesmo em te convidar." Lu, quando ela falou isso, eu pensei: ué, pensando em me convidar? Mas ela já tinha me convidado. Eu acho que ela esqueceu então, né? Aí eu falei assim: "Doida, tu já tinha me convidado, esqueceu que tu falou comigo essa semana? E que se eu quisesse vir, poderia até trazer algo pra gente tomar?" Ela olhou pra mim e falou que não, que ela não tinha me chamado. Embora ela tinha pensado, até lembrado, mas acabou por esquecer e não tinha me chamado. De fato, Lu, eu fiquei muito confusa e fiquei com vergonha, além do que estava acontecendo, né? Já que eu me senti ali como uma penetra, pois, de fato, ela não tinha me convidado. E eu cheguei até a olhar no celular para ver se tinha alguma mensagem dela ou não, porque para mim ela tinha me convidado e eu tinha marcado alguma coisa e
Enfim, eu pensei, não, eu devo ter agendado alguma coisa, devo ter marcado para mim não esquecer, deve ter alguma coisa aqui que prove isso. Enfim, não achei nada, mas ficou esquisito, me senti mal. E, enfim, ela ficou surpresa também, porque ela disse que iria me chamar até, mas tinha esquecido, e eu me senti como uma penetra. E desde então eu tenho medo. Quando eu vejo alguma coisa, eu já vou e tento saber se eu tô vendo mesmo. Tipo, eu procuro ir na porta, olhar, observar para ver se meus pais estão mesmo em casa ou não. E marquei até um psiquiatra, pois vai que eu esteja com problema, né? Mas, como eu disse, pesquisando, saiu essas coisas aí. Bom, gostaria da sua opinião, da sua e dos seguidores. O que você acha disso? Será que é mediunidade? Será que de repente premonição? Eu tenho tipo uma certa premonição antes das coisas acontecer? Porque eu não conheço muito essas outras palavras aí, então não sei como funciona. E tô um pouco receosa. Enfim, se puder dar sua opinião, agradeço. Ai. Então, Daiane, agora é complicado, né? Porque na primeira você disse que viu sua mãe com a roupa e depois ela estava com outra. Aí parece muito Falha na Matrix. Já o segundo, eu não sei se é Falha na Matrix ou Doppelganger, né? Mas parece. Enfim, você já tentou pesquisar mais para saber, ou sei lá, de repente, como você falou, né? Você disse que tem uma certa mediunidade, mas para mim, realmente, isso está mais como um Doppelganger ou Falha na Matrix, tá? Enfim, se algum outro inscrito tiver outra palavra para isso, deixa aí nos comentários, tá? Bom, gente, esses eram os relatos de hoje. Eu não ia postar até, porque era pouquinho, mas como eu nunca tinha postado algo em relação a essas duas coisas, então vou postar, né? Outra coisa, eu tenho um relato que ele é um pouco também tipo terror nas madrugadas, viagens aterrorizantes, mas ele traz umas coisas assim que eu não sei se seria mais para um proibidão ou assim, o receio que eu não sei se eu vou poder falar, narrar exatamente, porque é pesado. Tem umas duas mesmo partes ali, uns 2 relatos que são muito pesados. Eu tô com receio de trazer, de repente dar algum problema, né? Acredito que um dia, se criar de repente ali um espaço para membros, de repente possa estar falando até. Mas se eu trazer, eu vou ter que resumir eles e modificar um pouco a cena, as situações, porque é umas coisas assim bem pesadas. Mas eu vejo que vocês gostam disso, então eu tô um pouco na dúvida. Digam aí o que vocês acham, se vocês querem que eu traga ou não, que aí eu vou ver. Daí eu vou tentar ver se eu consigo alterar um pouco os dados para conseguir trazer esses relatos, certo? E era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e um abração para vocês. E até a próxima.